A paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre ficar sem responder, ficar sem falar, ficar em silêncio. Isso, infelizmente, é algo que acontece sim dentro das famílias, dentro dos lares. Não adianta nós evitarmos falar desse problema, ele é um problema real, ele é um problema prático que as pessoas tentam ocultar dos outros. As pessoas inclusive manobram para que os outros não saibam, mas dentro dos lares se esconde esse problema sim. Então nós vamos tratar dele segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre isso, fala assim, vamos meditar nesse assunto. Então, primeiro vamos retomar do que nós estamos falando. Estamos falando do ato de ficar dentro das nossas famílias, dos nossos lares, de ficar sem falar, ficar sem responder, ficar em silêncio, ou evitar, a outra pessoa, evitar de falar de maneira proposital. O que isso é na prática? O que isso representa na prática? Isso é uma maneira de descontar a raiva. Isso é um tipo de vingança, é um tipo de punição e muitas vezes até um tipo de provocação que se faz exatamente para provocar a outra pessoa. Então isso é uma manifestação de vingança, de punição, uma maneira de descontar raiva. E a Bíblia fala, sim, sobre esses assuntos. Vamos avançar. No primeiro momento, a gente consegue perceber que isso é uma falta de maturidade. 1 Coríntios, no capítulo 13, vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Ou seja, é uma falta de maturidade, principalmente na maneira de pensar, conforme diz o texto bíblico, e uma imaturidade, uma meninice espiritual na maneira de sentir. Então, os sentimentos, eles não estão maduros e a maneira de pensar também não está madura. E como se soluciona isso? Chegando à maturidade. Segundo o texto bíblico, quando se chega à maturidade, se acabam as coisas de meninos. Então é preciso nós entrarmos no ambiente de maturidade e aí esses sentimentos e esses pensamentos, eles não vão fazer mais parte da nossa vida, porque são pensamentos e sentimentos incompatíveis para uma vida em maturidade. Precisamos ver também 1 Pedro que diz: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Então, quando você fica sem falar, você fica em silêncio, de propósito, de maneira provocativa, como uma vingança, na realidade, o que você está fazendo? Você está retribuindo o mal com mal. Você está retribuindo insulto com insulto. Mas ficar sem falar é um insulto? Na realidade porque você faz com esse objetivo, com esse propósito, para perturbar a outra pessoa. Como você não quer xingar com palavras, então você fica sem falar, de forma que está manifestando um tipo de punição, um tipo de raiva, um tipo de descontrole, exatamente para insultar, para perturbar a outra pessoa. Então isso é um tipo de insulto. Então nós fomos chamados, segundo o texto que nós acabamos de ler, de 1 Pedro, para bendizer, ao contrário, bendigam. Ou seja, nós não podemos retribuir mal com mal. Vamos adiante. Colossenses, no capítulo 3, vai dizer assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Está falando então de suportem-se. Então, quando você fica sem falar, isso mostra com muita clareza que você não tem ainda a capacidade de suportar as dificuldades com outra pessoa. Então, você não consegue suportar. Então, você manifesta a ira dessa forma. Esse texto fala sobre perdoar as queixas. Se você está em silêncio, está sem falar, de maneira provocativa, para se vingar da outra pessoa, quer dizer que você tem queixas. E a Bíblia nunca disse que você vai viver sem queixas, sem problemas. A Bíblia nunca prometeu isso, mas a Bíblia está dizendo: perdoem. E nesse mesmo versículo mostra o padrão e o modelo. E o padrão e modelo é: perdoem como o Senhor Jesus te perdoou. Um perdão integral, um perdão completo, um perdão maravilhoso, um perdão libertador.
vamos dar mais um exemplo a respeito de como é o perdão do Senhor Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. O Senhor Jesus perdoou ele. Mas quem é que retomou o contato? Quem é que retomou o diálogo? Quem é que retomou o relacionamento? O normal seria pensar que Pedro que ofendeu, mas na realidade não. O Senhor Jesus, que é aquele que foi ofendido, quem foi lesado, quem foi desonrado, foi ele que retomou o contato, o relacionamento e o diálogo com Pedro, que havia pecado contra ele. Esse é o modelo de perdão do Senhor Jesus, que nós, ainda que nós sejamos o ofendido, é nós que tomamos a iniciativa. Então, um perfeito entendimento sobre o nosso comportamento, quando a gente consegue se discernir melhor, entender melhor e compreender qual a proposta de vida que o Novo Testamento tem para nós, a gente vai olhar esse comportamento que parece tão simples, ficar sem falar, ficar sem responder, ficar em silêncio, e nós vamos perceber que isso é uma violação ou é uma quebra de muitas e muitas instruções do Novo Testamento. A lista de leis de Deus que você quebrou é muito grande. Vamos ver juntos. Por exemplo, você quebrou o princípio de amor, ou seja, falta você demonstrar amor para com seu irmão. Porque o amor ele é assim, ainda que os outros nos prejudiquem, o amor ele é perfeito. O amor ele ama, o amor ele perdoa. Faltou perdão. Perdão é um princípio básico do Novo Testamento que nos recomenda tantas vezes para perdoar, ou seja, mostra que você ainda não tem a capacidade de perdoar, que o perdão para você é algo muito difícil. Mostra também que você não tem tolerância, ou seja, que você se irrita facilmente, e a proposta de Deus no Novo Testamento é que a gente seja parecido com Deus, parecido com Cristo, né? Que nós somos a imagem de Deus. Por isso nós devemos ser parecidos com Cristo, ou seja, a longanimidade deve haver nas nossas vidas. Longanimidade é isso, é a tolerância, é ser tardio para irar-se. Falta misericórdia, ou seja, a outra pessoa falhou, mas em você deve haver misericórdia, em você deve ser encontrado misericórdia. Nós vemos também que você manifesta ira e raiva. Então você manifesta isso. A ira e a raiva, você desconta na outra pessoa a ira e raiva, né? Exatamente não falando para punir, para mostrar a outra pessoa um tipo de vingança. Outra coisa que é completamente, outra ação que é completamente incompatível para a nova vida que Deus nos recomendou segundo a sua palavra. Falta também benignidade ou bondade, ou seja, você não consegue retribuir com bondade, pelo contrário, você paga o mal com o mal. Mas daí você vai dizer, mas a outra pessoa me prejudicou, a outra pessoa me ofendeu, a outra pessoa me machucou. Sim, é verdade. Mas no Novo Testamento nós vemos que os próprios discípulos várias vezes fizeram isso contra Jesus, e nós vemos que Jesus sempre usou de bondade, de benignidade, de tolerância, de perdão, de amor. Ou seja, como que o Senhor retribuía o mal que recebia? Ele não retribuía mal por mal. E esse é o nosso modelo. Ou seja, olha quantas coisas você quebrou. Você quebrou quase todos os princípios fundamentais do Novo Testamento. Algumas pessoas não entendem que o Novo Testamento ele é muito prático para as nossas vidas. Provérbios 17 vai dizer que quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando estraga a amizade, estraga o relacionamento. Ou seja, perdoar uma ofensa é uma demonstração, uma ação que demonstra o amor. Tem muitas pessoas que falam sobre o amor, mas elas não demonstram amor. São coisas diferentes. Falar de demonstrar. Então, ficar lembrando os problemas, a Bíblia vai dizer em Provérbios que estraga o relacionamento. Outros princípios sobre perdão, o Novo Testamento vai mostrar tantas e tantas vezes. Perdoai os homens as vossas ofensas. Perdoai os homens. E não perdoai de qualquer maneira,
Qualquer tipo de perdão é suficiente? Não. Perdoai como Jesus te perdoou. 1 Coríntios, no capítulo 13, onde vai fazer uma lista muito grande das características do amor, com relação a isso que estamos falando, mostra que o amor ele é sofredor, ou seja, o amor tem a capacidade, o verdadeiro amor tem a capacidade de sofrer em favor do outro. O verdadeiro amor, gerado por uma nova vida, uma vida gerada no Espírito, ele nos dá a capacidade de sofrer pelo outro. O amor ele é benigno, ou seja, ele é cheio de bondade. O amor, ele não maltrata, ele não é grosseiro. Ou seja, por que você está maltratando? Por que você está sendo grosseiro? Isso não é característica do novo amor que Deus propõe para a sua vida. O amor, ele não busca os seus interesses. Ele não se irrita. Por que então você vive irritado? Por que você desconta tanta ira, tanta raiva? Por que você busca só o teu interesse, a tua vontade, a tua necessidade, o teu gosto? Isso não é compatível com a nova vida. Também vai dizer a respeito do amor que ele tudo sofre. Ele está falando tudo sofre. Às vezes você não suporta sofrer uma coisa tão pequena. Quem dirá a disposição de sofrer tudo por amor? O amor tudo espera. Ou seja, ele tem essa paciência, ele espera, ele tem essa calma, ele tem essa tranquilidade, ele está disposto para esperar. E o amor ele tudo suporta. Ou seja, está complicado, está difícil, não gostou, foi desagradável. Mas o verdadeiro amor de Deus, ele tudo suporta. Entre muitas outras características que tem nesse texto. Aqui eu listei apenas algumas delas. Efésios 4 vai dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Outra tradução vai dizer: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, quando acontece um problema, existe um tempo, e o tempo é rápido, é urgente, que você deve solucionar essa ira para que você não dê lugar ao maligno. Então, tantos casamentos e famílias com problema, porque eles não tratam os problemas de maneira rápida, de maneira urgente. Eles acham que pode ficar deixando para amanhã, para depois, e daí os problemas não são solucionados. Os problemas, eles devem ser tratados urgentes, serem tratados conforme a palavra de Deus. E uma compreensão correta de Efésios 4, lendo 3 traduções ao mesmo tempo, vai dizer que toda amargura, ira, indignação, raiva, cólera, gritaria, palavra áspera, palavra dura, palavra grosseira, blasfêmia, calúnia, gritaria e toda malícia, toda maldade deve ser tirada de entre vocês. Ou seja, você vai pensar, mas eu não estou gritando, eu não estou xingando, mas você está manifestando um número muito grande de maldade. A maldade dentro de você, ela é grande. Então você manifesta ela de alguma maneira para punir a outra pessoa. A Bíblia diz em Efésios 4 que isso deve ser tirado de você, de entre vocês. Não é compatível para a nova vida. Nenhum tipo de maldade não é compatível para a nova vida. E agora, para encerrar, a última instrução. Então esse problema de ficar em silêncio, ficar sem responder, ficar sem falar, evitar, ele demonstra a falta de maturidade emocional e espiritual. É uma falta de capacidade emocional, você não consegue lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. E a Bíblia fala sobre isso. E é uma falta de maturidade espiritual, porque a Bíblia nos recomenda com muita clareza como que nós devemos agir. E você viu através desse conteúdo que você quebrou muitos princípios bíblicos. Você quebrou esses princípios porque você ainda não é maduro espiritualmente falando. Então é uma falta de maturidade emocional e espiritual, uma quebra de muitos princípios que Deus deseja para a sua vida. Amém e amém. Que esse vídeo seja extremamente transformador para a sua vida. Que você possa ser completamente tocado, tocada, transformado, transformada, que o mais íntimo do seu interior possa ser influenciado, tocado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Você viu nesse vídeo verdades de Deus que são incontestáveis.
você precisa viver conforme a palavra de Deus. Não aceite uma vida diferente daquilo que a palavra de Deus tem nos instruído. Amém? Seja você transformado e transformada em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo te edificou, curta e também compartilhe. Envie para mais pessoas, para que mais pessoas recebam essa edificação. Graça e paz.